us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. As we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. As we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Good evening. Boa noite. What a beautiful song, right? Que canção tão bonita. Thank you. Muito obrigado. How did you feel about the song? Como é que se sentiram acerca desta canção? I esta felt música? good. Eu senti-me muito bem. Why do we feel so good with this beautiful song? Por que é que nos sentimos tão bem com uma música tão bonita? We respond beautifully to the beauty of anything, right? Nós respondemos muito positivamente à beleza. When I met my wife, my beautiful wife, Quando eu encontrei a minha esposa, I said, wow. eu disse, uau, You know, I felt so good after that. eu senti-me tão bem depois disso. Why this beauty stimulates us Por que é que a beleza nos estimula and make us feel so good e nos faz sentir tão bem, and joyful and happy? alegres e contentes? What happened in our body? O que é que se passa no nosso corpo? Well, you heard about genes lately. Bem, vocês sabem alguma coisa sobre genes? Our bodies consist of many different kinds of cells. O corpo humano é feito de muitos tipos de células. Brain cells, skin cells, liver cells, Células do cérebro, células da pele, células do fígado, kidney cells, bone cells. células dos rins, células dos All ossos. different kinds of cells consist of body. Muitos tipos diferentes de células. When you're Quando somos saudáveis, all these cells works fine.
Todos estes tipos de células funcionam bem. All these cells need to work according to its own plan. Todos estes tipos de células têm que trabalhar de acordo com o seu plano. Every single cell in your body has a plan or program. Todas as células do nosso corpo têm um plano, um programa. Every single cell in your body works like a computer. Todas as células do nosso corpo funcionam como um computador. Every computer needs programs, right? Todos os computadores precisam de um programa. So these programs of your cells, we call it genes. Estes programas das células têm um nome, genes. Lately, scientists found out gene works much more in every single area in your life. Recentemente, os cientistas descobriram que os genes funcionam de uma maneira ainda muito mais alargada em cada célula nas nossas vidas. Let me show you an example here. Deixem-me mostrar um exemplo. Okay, this scientist found out in 1999. Estes cientistas descobriram isso em 1999 They were so shocked to find this, e ficaram tão chocados ao fazerem esta descoberta so they put on this scientific magazine's cover. que publicaram este artigo nesta revista científica. Well, American scientists were working in the desert ecological balances. Portanto, estes cientistas estavam a trabalhar nesta área de ecologia do deserto. And these are a ground squirrel, Isto é um esquilo and they live under the ground. e vive, portanto, subterrâneo, tem a sua casinha subterrânea. This is a rattlesnake, E esta é uma cascavel, very poisonous snake. muito venenosa. And this rattlesnake loved to eat these squirrels. E as cascavéis adoram comer os esquilos. And whenever this rattlesnake appears, the squirrels instinctively they run away. E cada vez que a cascavel aparece, os esquilos, de uma forma instintiva, desaparecem, fogem. The scientists found what a strange phenomenon here. Mas os cientistas descobriram um fenómeno muito estranho. Okay, when this squirrel saw this rattlesnake approaching to her, Foi quando o esquilo viu que a cascavel se estava a aproximar and the squirrel, she was supposed to run away, e o esquilo estava quase a fugir, but she wasn't running away. mas não fugiu. And then the snake approached to her Então a cascavel aproximou-se dele and gave a bite. e mordeu. Normally, this squirrel will be killed instantly. Mas normalmente o esquilo seria morto instantaneamente. But surprisingly, this squirrel is not dying. Mas, surpreendentemente, o esquilo não morreu. The squirrel got angry, trying to attack the snake. E o esquilo ficou zangado e tentou atacar a cobra. What a boldness, right? Que audácia teve este esquilo. Why this is happening here? Por que isto aconteceu? And the snake is running away. Portanto, a cascavel depois fugiu. And scientists were so shocked. Os cientistas ficaram tão chocados, This is strange. acharam isto é muito estranho. Amazing phenomenon. Nobody ever even imagined. Um fenómeno espantoso. Ninguém podia imaginar isto. And scientists begin to do some search here. E os cientistas começaram a fazer alguma pesquisa. Then they found out this kind of phenomenon never happens to the male, only to the female. E descobriram que este fenómeno nunca acontece com um macho, é sempre com uma fêmea. Not every female. E não são todas as fêmeas. This phenomenon only happens when female just had babies. Mas este fenómeno acontece somente quando uma fêmea tem crias And raising the children. e está ali a criar aquelas criazinhas. When babies all grown up, Quando os bebés cresceram, and the babies can run away themselves, quando os esquilinhos cresceram e saíram e fugiram, and interestingly, this phenomenon disappears. este fenómeno não acontece. Okay. Here, we need to think about genes. Aqui nós temos que pensar acerca dos genes. Okay, this squirrel was bitten by the snake.
Este esquilo foi mordido por aquela cascavel. The poison went into her body. O veneno penetrou o corpo do esquilo. And this kind of poison we call the neurotoxin. E este tipo de veneno, que é uma neurotoxina, And this toxin paralyzes the squirrel instantly. este tipo de veneno paralisa o esquilo imediatamente. And this toxin can paralyze we human being too. E esta toxina também pode paralisar um ser humano. And but she was not paralyzed. Mas aquele esquilo não foi paralisado. Why? Porquê? The squirrel was producing a very interesting substance, new substance, Porque o esquilo estava a produzir uma substância muito interessante, uma nova substância which she was never been producing before. que nunca tinha produzido antes. The new substance produced by new genes. Esta substância foi produzida por novos genes. So every important substance in your body is produced by the genes. Todas as substâncias importantes do nosso corpo são produzidas por genes. We heard beautiful duet tonight, Nós ouvimos um dueto muito bonito esta noite. and this beauty of the song E a beleza desta música stimulate our genes. estimula os nossos genes. And gene look like this. E os genes têm um aspecto parecido com aquela espiral. And this is a quiet gene, not moving at all. E este é um gene muito sossegado, não anda para lado nenhum. And this gene is not working right now. E este gene aqui não está a trabalhar agora. Then the music comes, Então depois a beleza vem and this gene begin to vibrate. e este gene começa a vibrar. If it is more beautiful, E se é mais bonito ainda, go to climax. atinge um clímax. And let's say this yellow gene is endorphin gene. Imaginem que aquela parte amarela do gene é o gene das endorfinas. And you're producing endorphin. E estamos a produzir endorfinas. As endorphin is produced more and more, E à medida que são produzidas cada vez mais, you feel more joyful. à medida que há mais alegria, And let's say this is a gene which produces serotonin. imaginemos que aquela parte do gene azul é o gene que produz a serotonina. And this serotonin makes you feel so peaceful. E esta serotonina nos faz sentir muito pacíficos, com paz. And let's say this gene is dopamine gene. E imaginemos que aquela parte do gene é o gene que produz dopamina. This dopamine makes you feel so romantic. E esta parte de dopamina faz-nos sentir muito românticos. See, we are designed Nós somos objeto de um desenho. to feel romantic, Fomos feitos para nos sentirmos românticos, to feel joyful, para nos sentirmos contentes and to feel peaceful. e para nos sentirmos com paz. Every feeling has a program. Todos os sentimentos têm um programa. It is already built in your brain cells. E está incorporado nas nossas células nervosas. Isn't this interesting? Não, será que isto não é interessante? If I sang for you tonight, Se eu os mandasse chamar esta noite, probably your gene never worked. provavelmente o vosso gene, este gene nunca trabalharia. You didn't produce any endorphin tonight. Não produziriam nenhumas endorfinas. Why? Porquê? Because my song is not as beautiful as Se ele cantasse hoje, mas isso não aconteceria. Porquê? Porque a minha canção não é tão bonita como a delas. my wife's song is pretty good. A canção da minha esposa é muito boa. Yeah, but I wish that you produce some endorphins with my lecture. Mas eu espero que vocês produzam algumas endorfinas com a minha aula desta noite. So, this squirrel, science never knew before, Este esquilo, que a ciência nunca conhecia isto antes, has the genes which produce some antidote to the venom. este esquilo tem os genes para produzir um antídoto para aquele veneno, When it is needed. quando é necessário. And that gene is working.
E aquele gene está a funcionar. then it is producing antidote to that venom. E of está a the snake. produzir um antídoto para aquele veneno. And then protects the squirrel. Protects the squirrel from E the protege venom. o esquilo. Isn't this interesting? Isto é muito interessante. Does squirrel knows that? Será que o esquilo sabe disto? No, she has no idea about genes. Não, o esquilo não sabe nada acerca de genes. Isn't this interesting? Não é isto interessante? Let me show you another very fascinating thing here. Deixa-me mostrar-lhes outra coisa fascinante. When mothers have babies, Quando as mães têm bebés, they reveal some kind of instinctive love, right? revelam um tipo de amor instintivo. We call that maternal instinct. Chamamos a isto o instinto materno. Okay, here are two mother rats here. Há aqui duas mães ratinhos. Okay, here's the babies. E aqui estão as suas crias. And this mother is nursing babies right now. E esta mãe está a amamentar aquelas crias. So this mother is really revealing normal maternal instinct. Portanto, esta mãe está a revelar um instinto materno normal. And scientists found out that genes, maternal instinct genes, E os cientistas encontraram já estes genes, os genes do instinto maternal. now they can remove that gene. E agora puderam retirar aqueles genes. Just like you can delete some kind of file in your computer. Assim como vós podeis tirar ou apagar alguns ficheiros do vosso computador. After scientists deleted that gene, Depois dos cientistas tirarem ou apagarem aqueles genes, the same mother lost the maternal instinct. a mesma mãe perdeu o instinto maternal. Look at this. The babies are abandoned. Olhem para aquilo, os bebés ficam abandonados. And this mother no longer shows ability to nurse the babies. E esta mãe já não mostra aquele comportamento que vai possibilitar amamentar aquelas crias. Isn't this interesting? Não é isto interessante? Let me show you another thing. Deixem-me mostrar-lhe algo mais. Today, this is 21st century, Hoje, neste século XXI, and we scientists knows a whole lot more about genes. e hoje os cientistas conhecemos muito mais acerca dos genes. When you study about genes, Quando estudamos acerca dos genes, you come to know more about yourself. chegamos a um ponto em que conhecemos mais acerca de nós mesmos. Because every single cells in your body is working according to its program. Porque cada célula do nosso corpo está a trabalhar de acordo com um programa. The program which you did not put in. Um programa que não foi lá colocado por vós mesmos. It is extremely delicate plan É um plano extremamente delicado which was put in before your birth. que foi cá posto antes de nós termos nascido. Amazing, isn't it? É interessante. When we talk about genes, Quando falamos acerca de genes, we only thought about some kind of outside figures, like a color of your hair, nós normalmente falamos acerca, ou pensamos acerca de alguma manifestação do gene, como por exemplo a cor do cabelo, or how your nose look like, ou do tamanho ou do formato do nosso nariz, ou da cor dos olhos, or skins, ou a cor da pele, how tall you can be. e de que altura nós somos. But lately scientists found out Mas recentemente os cientistas descobriram even your habit que até os nossos hábitos, or your behavior o nosso comportamento, can be wired in your program. pode estar relacionado com a nossa programação. And your gene has its own plan, E os vossos genes têm o seu plano. how you must behave. Como podereis comportar-se? Look at this. This is Vejamos the isto. title is this paper is Understanding the Genetic Construction of Behavior. O título deste artigo é Percebendo a Construção Genética do Comportamento. This is a little tiny fruit flies. Isto é uma mosca muito pequenina, a mosca da fruta.
they did some research on mating behavior between male and female. E fizeram uma pesquisa acerca do comportamento do relacionamento entre macho e fêmea. This is female Esta é uma fêmea and this is male. e aquele é um macho. When this male has intention to mate with this female, Quando este macho tem intenção de fecundar aquela fêmea, and this male must approach to this female in certain way. este macho tem que se aproximar da fêmea de uma certa maneira. He must approach from the front, Ele tem que se aproximar de frente, not like we human beings. não como nós, seres humanos. We sometimes follow a female from behind. Nós muitas vezes seguimos as fêmeas de trás, It will never work for the fruit flies. mas isto nunca funcionaria para aquelas moscas da fruta. And so you must approach from the front, Portanto, esta mosca tem que se aproximar da frente, but not from the left side. mas nunca do lado esquerdo. It has to be from right side E of tem, the female. e tem que ser do lado direito da fêmea. And it has certain angle, E tem que ter um ângulo, 45-degree angle. It must be. 45 graus. Very strict regulations. Muito, muito específico estas regras. If the angle is wrong angle, Mas porque se o ângulo for o ângulo errado, the female does not respond. a fêmea não responde. So if you have a right angle, 45-degree angle, Portanto, se tivermos o ângulo correto de 45 graus, from the right side, do lado direito, then female knows. então a fêmea sabe, conhece. Knows what? Sabe o quê? The female says, I'm so happy. A fêmea diz, estou tão contente, He's interested in me. ele está interessado em mim. But Mas female instinctively a fêmea instintivamente pretend. faz de conta What? que quê? I don't know. Que não sabe nada. What an instinct. Que instinto é este? All female fruit fly behaves like that. Todas as moscas do fruto, fêmeas, comportam-se dessa maneira. Because that kind of pattern of the behavior was written Porque este tipo de comportamento estava escrito in the gene nos genes. called mating gene. Nos genes da fecundação. Remember, I said to you, it is written. Lembrem-se que eu lhes disse que está escrito. The behavior pattern has been written. O padrão de comportamento foi escrito. Written with the distinctive letters. Foi escrito com letras muito distintas. Gene has its own alphabet. Os genes têm o próprio alfabeto. See? The gene use 4 different chemicals Os genes usam 4 químicos diferentes to use as alphabets. como alfabeto. Anybody know what Alguém these 4 conhece? alphabets are? Qual são estas letras? 4 different chemicals. 4 químicos diferentes. Anybody? You learned this in high school. Nobody graduate high school here? Okay. Over there, yes. Yeah. Yes. Yeah. Adenine, Yes, guanine, yes. thymine and cytosine. 4 different chemicals. Adenine. 4 químicos diferentes. Yeah, you can tell. Ah. Adenine, Adenina, guanina, guanina, tiamina e citosina. cytosine. Yeah. And one more. Uracil. No, uracil is RNA. It's RNA, yes. Yeah, thymine. Yeah, but Thymine. I've said that. Tiamina. Yeah, Yeah. thymine. Yeah. 4 different chemicals we just named. 4 químicos. So let's simplify that. E vamos agora simplificar isto. The adenina Para adenina. So A. T for thymine. T para tiamina. And C for cytosine. C para citosina.
G for guanine. e G para guanina. So A, T, C, G. A, T, C, G. 4 different kinds of chemical. 4 químicos diferentes. Yeah. That's what our gene uses É isto que os nossos genes utilizam to write. para escrever. This is alphabet. Isto é alfabeto. And the squirrel uses the same alphabet as we do. E o esquilo usa o mesmo alfabeto que nós usamos. And the fruit fly uses the same alphabet. E a mosca da fruta usa o mesmo alfabeto. And even plants use same alphabet. E as plantas utilizam o mesmo alfabeto. See, the colors are different, see? Vejam aqui as cores estão diferentes. The shape of the leaves different. A forma das folhas diferentes. All this pattern of the leaves, colors, shapes, Todos estes padrões das folhas, as suas cores, it is all written in alphabet está tudo escrito com este alfabeto. using A, T, G, C. Usando A, T, C e G. Isn't this amazing? Não é isto fantástico? Well, in our language, same way, right? Na nossa língua é a mesma coisa. Yeah. The same alphabet describes everything, right? O mesmo alfabeto descreve tudo. A gene does the same thing. Gene faz a mesma coisa. So let's go on here. Vamos ver isto então. How this mating really happens. Como é que este método de reprodução realmente funciona? So female pretends she didn't recognize anything. Portanto, a fêmea faz de conta que não reconheceu nada. So she just keep on going, Então continua a andar. you know. And then male should never give up. Mas o macho nunca deveria desistir. And male says, "Excuse me." Yeah. E então o macho diz, olha, com licença. Very carefully, slightly. E com muito cuidado, dá-lhe assim uma palmada. Excuse me. And then female pretending just recognized. Okay, what is it? Então a fêmea diz, mas então o que é que se passou? And this male must move quickly, and now this rectangular angle at this level of the female. E então aquele macho tem que se mover muito rapidamente para um ângulo reto, fazer um ângulo reto com a fêmea. And now this male has to sing. E agora este macho tem que cantar. Sing the serenade, you know, E cantar a serenata, by vibrating the wing. vibrando aquelas asas. Which wing? Qual asa? It must be right wing. E tem que ser a asa direita. If this male uses left wing, Se aquele macho utiliza a asa esquerda, he will never succeed. ele nunca terá sucesso. What a program! Que programa é este? And the scientists even found out E os cientistas até descobriram this vibration cycle. que este ciclo de vibratório, How fast it should vibrate per second. a que velocidade aquilo deveria vibrar por segundo. And that's even written with ATGC. E mesmo isso está codificado com o ATCG. What a program. Que programa é este? Okay? Now, oops. Then female, after listening to that beautiful song, Depois de ouvirem esta serenata muito bonita, and the female's dopamine gene were activated, e os genes que produzem a dopamina são ativados, and female says, okay, go ahead. e a fêmea diz, está bem, então vá lá. Then male goes like this, E depois, portanto, o macho then this comporta-se male daquela maneira, is successful. e depois há a fecundação. There's 6 different steps of the mating behavior. Há 6 passos diferentes neste processo reprodutivo. Was written Estes 6 passos estavam escritos in the language of genes. na língua genética. Whose language is this? Mas esta língua é de quem? Do you think fruit fly themselves created this plan? Acham que esta mosca da fruta criou esta linguagem, este programa? No. Não. Whose program is this? De quem é este programa? Genes are the letters Os genes são os padrões, using 4 different alphabets.
usando somente 4 letras do alfabeto. A, T, G, C. A, T, G, C. And now we scientists can read these letters. E agora nós, cientistas, podemos ler estas letras. You heard about the Human Genome Project. Já ouviram falar acerca do padrão do genoma humano? So we scientists we can read almost 99% of all the gene we human being have. E agora nós, cientistas, podemos ler quase 99% dos genes que um ser humano tem. So these letters are the programs Então, estas letras são os programas in every single cell we have in our body. em cada célula que nós temos no nosso corpo. What is depression? O que é depressão? Many people are depressed today. Muitas pessoas estão deprimidas hoje. It is so simple now. É muito simples hoje. Your endorphin gene is not working. O nosso gene das endorfinas não está a funcionar. That's why you have no joy. É por isso que não temos alegria. You have no serotonin genes working. Nós não temos genes da serotonina a funcionarem. Your serotonin gene is quiet. O gene da serotonina está calado. And you do not produce serotonin. E não produzimos serotonina Therefore, you have no peace of mind. e por isso não temos paz de espírito. You feel always worried, E sentimos sempre preocupados, afraid. com medo. You feel negativities. Sentimos sempre muito negativos. You never feel positive. Nunca nos sentimos positivos. You're always pessimistic. Estamos sempre pessimistas. You never feel optimistic. Nunca nos sentimos optimistas. Why? Porquê? Because of lack of serotonin production. Por falta de serotonina, da produção de serotonina. If you produce more serotonin, Mas se produzimos mais serotonina, you're more optimistic, nós somos mais otimistas, you're peaceful, temos mais paz, you're not worried that much. não nos preocupamos tanto. So this gene determines your character Portanto, este gene determina o nosso caráter and behaviors e tipos de comportamento and how you look like. e como é que nós nos parecemos. So everything is coming from genes. E tudo isto vem dos genes. Let me show you this picture here. Deixa-me mostrar-lhe agora outra fotografia. All right. This is cancer cells. Isto são células cancerosas. Cancer cell is abnormal cells. Estas são células anormais. Now, abnormal cell means Uma célula anormal quer dizer cancer cell looks different. que aquela célula tem um aspecto diferente. Its outside shape is already different. A sua forma é diferente And it behaves terribly. e tem um comportamento muito terrível, muito diferente. The cancer cell does not behave like a normal cell anymore. Uma célula de cancro não se comporta como uma célula normal. You know what? Cancer cell used to be normal cell. Sabem que a célula de cancro costumava ser uma célula normal. They used to look normal, Elas pareciam-se but normais, they no longer look so normal. mas não mais se parecem normais. They used to behave normally. Costumavam comportar-se de uma forma normal, Now they behave terribly. agora comportam-se de uma maneira muito má. What happened to them? O que é que aconteceu a estas células? Why normal cell became cancer cell? Porquê que células normais se transformam em células cancerosas? Their gene changed. Os seus genes modificaram-se. Gene in the normal cell Os genes nas células normais became abnormal genes. tornaram-se genes anormais. See. Now you need to know how. Agora precisamos de saber porquê. How Como? gene changes. Como é que os genes se transformam? Most of the people knows that gene never changes. A maior parte das pessoas pensam que os genes nunca mudam. Well, I'm a doctor. Eu sou um médico, I used to think so. eu também costumava pensar isto. Gene never changes. Os genes nunca mudam. The gene is like in the solid state all the time. Os genes estão num estado sólido continuamente. That's why when you have some kind of genetic disease, É por isso que quando aparecem as doenças genéticas, it's impossible to cure é anymore. impossível curarem.
because gene never changes. porque os genes nunca mudam. I always thought, Eu penso- then how come genetic change started? Então eu pensava, perguntava a mim mesmo, mas então porquê que estas mudanças genéticas, como é que estas genéticas começam? Now we scientists know Agora, nós cientistas sabemos, almost all chronic diseases we know today, quase todas as doenças crónicas que conhecemos hoje, like cancer, como o cancro, diabetes, diabetes, your arthritis, artrite, or your atherosclerosis, ou mesmo a aterosclerose, almost all the diseases you know today quase todas as doenças que nós conhecemos hoje is caused by gene change. são causadas por mudanças nos genes. Today we know that the gene changes. Hoje sabemos que os genes se transformam. If gene does not change, Se um gene não se transforma, all the cells we have in our body will never change. então todas as células do nosso corpo Because nunca mudarão. Because gene determines our cells' character, behavior, and shape. Porque os genes determinam o comportamento, o padrão e o comportamento de todas as células. And our bodies consist of cells. E os nossos corpos são constituídos por células. So when you're sick, Então, quando estamos doentes, some of the cells you have does not behave normally. algumas das células que têm não se comportam de uma forma normal. And cells have an abnormal character. Algumas células têm comportamentos anormais. What does that mean? O que é que isso quer dizer? That means your gene changed into cells. Isto quer dizer que os genes das vossas células se transformaram. So it is very surprising to know today. Então é muito surpreendente hoje chegarmos à conclusão Almost all diseases you know is genetic disease que today. quase todas as doenças que nós conhecemos são doenças genéticas. When I was in medical school, Quando eu estava na Faculdade de Medicina, we had only very few hereditary diseases. nós só conhecíamos algumas doenças hereditárias. You know. But now every disease you know Agora, quase toda a doença que conheceis is genetic hereditary diseases. são doenças genéticas e hereditárias. See, even you know the breast cancer. If you have your mother had a breast cancer, Mesmo, por exemplo, o cancro da mama, se a sua mãe teve cancro da mama, you have much higher chance to can have estão em maior risco de contraírem essa doença. your genes in your breast Os genes na mama can change into cancer gene podem transformar-se em genes cancerosos much more easily than the female who has a healthy mother. muito mais facilmente do que as senhoras que têm mães saudáveis. If your father had diabetes, Se o vosso pai teve diabetes, you can develop diabetes much easier. podem desenvolver esta doença com muito mais facilidade. Then what happened to your father? O que é que aconteceu ao vosso pai? Why did he have diabetes? O porquê que ele teve diabetes? Even though he had all very healthy gene. Mesmo que ele tivesse todos os genes muito saudáveis. Your father's parent never had diabetes. Os vossos avós nunca tiveram diabetes. Your grandparents had a normal, healthy life. Portanto, os vossos avós tiveram saudáveis. But how come your father has Porquê que diabetes? o pai teve diabetes? That we have to understand. Nós temos que perceber isso. The seminar this week is very important for you. Este seminário esta semana é muito importante para vós. I'm going to give you this basics of the roots of the disease to you. Eu vou apresentar-lhes estas raízes das doenças. When you found out, Quando descobrirem wow, gene can change, como é que estes genes podem mudar, then you can have a new hope. então podem ter uma nova esperança. If gene can change, Se um gene pode transformar-se, that's why you can be sick. é por isso que podem ficar doentes, You can have hope also. então podemos ter esperança também. What is the hope? Qual é a esperança? Yes, go ahead. Yeah, say it.
to revert the process. That's right. Gene can be reverted back to normal. Portanto, pode-se transformar e reverter aquele processo para o gene ficar normal outra Right? vez. Gene can change from normal to abnormal. O gene pode transformar-se de normal para anormal. That's why we can be sick. É por isso que nós ficamos doentes. But you know what? Gene can come back to normal because gene can change. Mas os genes também podem reverter-se para um estado normal, porque o gene pode transformar-se. This is our new hope in this 21st century. E esta é a nossa nova esperança neste século XXI. Okay. So this is the concept, entire concept, this week's seminar. E este é o conceito nestas apresentações desta semana. Yeah, then I'll get into the cancer, E depois vamos falar do cancro, diabetes, da all these diabetes important diseases. E I'll todas- explain to you. e nestas doenças importantes que eu explicarei a vós. And how these diseases can happen, Como é que estas doenças aparecem how this gene changed abnormally can come back to normal. e como é que estes genes que estavam transformados em algo anormal se pode reverter para um processo normal. Today's medical science A medicina da atualidade cannot reverse genes back to normal. não pode reverter este processo de anormal para normal. We do not have that very high-grade technique yet. Nós ainda não temos estas técnicas altamente desenvolvidas. We are expecting to have that kind of technique in about 20 years. Estamos à espera de desenvolver estas técnicas para talvez daqui a 20 anos. But you cannot wait for 20 years. Mas nós não podemos esperar 20 anos. See, to change the genes, Para transformar os genes, we need to be very highly educated and trained. nós temos que ser extremamente bem preparados e bem treinados para o fazer. But let me tell you Mas something. deixem-me dizer-lhes algo. If you're sick today Se estiveres doente hoje, with diabetes, com diabetes, with atherosclerosis, com aterosclerose or any other condition, ou qualquer outra condição médica, you have the cells which has been changed. vocês têm células que foram transformadas. Somehow you changed your genes. De alguma forma, transformaste os vossos próprios genes. Were you highly trained scientist? São cientistas altamente formados e treinados para o fazer? Para transformar o bem no mal? Did you learn how to change your genes so you did it? Aprenderam a transformar estes genes? No, Não. it happened, right? Mas aconteceu. It happened as you live. Aconteceu à medida que foram vivendo. You don't have, that means Isso quer dizer que you don't have to be highly trained não é necessário serem extremamente bem formados to change your genes. e treinados para transformar os vossos genes. Okay? Are you sure about this? Têm a certeza disso? I'll tell you how did you change the genes Eu vou dizer-lhes como é que vocês transformaram os vossos genes. without learning this extremely high degree skills. Terem que aprender estas coisas muito específicas. For the same reason, Pela mesma razão, I can tell you eu posso dizer-lhes how to change your gene back to normal. como transformar os vossos genes para normal outra vez. This will be very interesting Isto vai ser muito interessante, without you going to Harvard University. sem terem que ir para a Universidade de Harvard. And this seminar will be better than Harvard University. E este education. seminário vai ser melhor do que a Universidade de Harvard. You'll find out why, really. E perceberão porquê. Because my lecture tonight is very inspiring, isn't it? Right? Porque a minha aula de hoje está a ser bastante inspiradora. And I am really excited. E eu estou muito contente. And I run the program in the United States and Korea. Eu tenho um programa nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. And I have mostly cancer patients. Of course, there's many diabetes and atherosclerosis. A maior parte dos meus doentes são doentes com cancro, mas também há muitos doentes com diabetes e com arteriosclerose. They all had these abnormal genes, E todos eles têm estes genes anormais. but they don't know how they did it. Mas também não sabem como é que fizeram isto, como é que transformaram os seus genes para ficarem anormais.
They did it themselves, Mas fizeram-nos eles mesmos. And I tell them how that happened. E eu digo-lhes como é que isso aconteceu. Why those genes became changed abnormally. Porquê que estes genes foram transformados em algo mau? Of course, you have to learn some characteristics of the genes. É claro que é preciso percebermos algumas das características. If you begin to understand about genes, Se nós começarmos a perceber o que são os genes, then you'll have some idea. então teremos alguma ideia de como fazer isto. Aha. Now I know what to do. Agora sei o que devo fazer. See? You have new hope. Temos uma nova esperança. When you have hope, Quando temos esperança, see, this beauty of the music, esta beleza da música, beauty of the lecture, a beleza desta aula, and this hope, new hope, é esta nova esperança can change the behavior of these T cells. pode transformar o comportamento destas células T que foram mostradas Yes, ali. these are the T cells. Estas são as células T. A special kinds of white blood cells in the blood. É uma espécie, um tipo de célula branca, glóbulo branco. And they have genes inside. E estas células T têm genes lá dentro. And now they surround the cancer cell here. E então ficam ali à volta desta célula cancerosa. And inside of these T cells, E dentro destas células T, there is a gene which produces substance called lymphotoxin. e há um gene que produz uma substância que é a linfotoxina. Lymphotoxin which destroys cancer cells. E estas linfotoxinas destroem as células cancerosas. So in our body, Portanto, dentro do nosso corpo, there is program há um programa to destroy the cancer cell in case you formed cancer cell in your body. para destruir as células cancerosas no caso de alguma célula cancerosa ser formada dentro de nós. If your programs in the T cell works fine, Se o programa dentro daquela célula T funcionar bem, you'll never become cancer patient. nunca terão cancro. We all develop cancer cell every day. Nós todos estamos a produzir células cancerosas todos os dias. Everybody. Todos nós. But the reason why everybody is not becoming cancer patient is Mas a razão que leva a todos nós, a maior parte de nós, não devermos as células cancerosas, because gene in the T cell, porque este gene dentro da célula T, which produces lymphotoxin, que produzem as linfotoxinas, is working. este gene está a trabalhar. So why some of the people become cancer patients? Então porquê que algumas pessoas desenvolvem o cancro? Because this gene is not working. Porque este gene não está a funcionar. Now we need to know why. Agora temos que perceber porquê. This gene used to work active. Porque este gene já trabalhou bem. But somehow over the years, Mas, por alguma razão, ao longo dos anos, this gene become inactive, este gene começou a ficar mais inativo. gradually inactive. Cada vez mais. Then cancer cell develops Então, estas células cancerosas desenvolveram-se with some gene changes, com algumas transformações nos seus próprios genes and T cell cannot attack the cancer cell. e as células T não têm a capacidade de atacar aquelas So let células me show you cancerosas. this picture here. Now, Deixem-me mostrar outra fotografia aqui. now once the T cell is activated, Quando a célula T é ativada, and normally T cell looks round. normalmente estas células T têm um aspecto redondo, arredondado. When the genes inside is activated, Quando os genes lá dentro são ativados, and T cell look like this now. a célula T adopta outro formato. Now this cell is producing lymphotoxin. Esta célula agora está a produzir linfotoxinas. Look at the cancer cell. E olhem para aquela célula cancerosa. Being attacked by lymphotoxin, E está a ser atacada pelas and linfotoxinas. this cancer cell is now stay flat. Sorry? Look, a cancer cell used to look like this, Yes.
Now lymphotoxin is produced, that cancer cell look flat. Então, esta célula cancerosa adota também outra posição, começa a ficar mais achatada. And cancer cell is dead. E a célula cancerosa está morta. If this kind of things happens very actively, Se este tipo de acontecimento tiver lugar com uma forma muito ativa, you'll never have a cancer in entire your life. nunca terão cancro na vossa vida. And some of you I can see. E alguns de vós já estou a ver que estão a abanar a cabeça. You know what's happening in your body? Sabem o que é que está a acontecer no vosso corpo? Your T cell is working better. As vossas células T estão a And funcionar melhor. all of you develop some cancer cells in your body today. E todos nós desenvolvemos algumas células cancerosas hoje. And tonight you came here. E esta noite vieram cá. First, you had a beautiful song. Primeiro tiveram uma música muito bonita. And you said, wow. E então aqueles genes começaram It produced endorphin. a produzir endorfinas. Guess what endorphin does? E vejam o que é que as endorfinas fazem. And endorphin makes this T cell active. As endorfinas fazem com que aquelas células T fiquem mais ativas. Because on the surface of the T cells, Porque na superfície daquelas células T there's a receptor for the endorphin. há um receptor para as endorfinas. And music comes E quando a música vem in your brain cell, no nosso cérebro, endorphin genes activated, as endorfinas, os genes de endorfina são ativadas, and endorphin is produced, endorfina é produzida, and this endorphin gets into your bloodstream. endorfina entra para a circulação sanguínea Then T cell receive this endorphin, e as células T recebem estas endorfinas and then this tired T cell become wow. e aquelas células T que estavam cansadas de repente ficam todas ativas. Okay, where's cancer cells? E depois começam a procurar células cancerosas. And then you listen to my lecture, Depois ouvem a minha aula and you find wow, e yes, dizem, é verdade. and you begin to have hope, E depois começam a ter esperança and this hope produce more endorphin, e esta esperança produz mais endorfinas, more dopamines, mais dopamina and then your T cell is become more active. Where's Yes. cancer cells? e as células T começam a ficar mais ativas e começam à procura das células cancerosas. And it finds cancer cells. E vai à procura delas e encontra as células cancerosas. And your T cell becomes successful in destroying cancer cells. E a célula T tem sucesso a destruir aquelas células cancerosas. Isn't this interesting? See? Não é isto muito interessante? Then why some people become depressed? E porquê que algumas pessoas ficam deprimidas? If you're depressed, Se estão deprimidos, you have much higher possibility getting all kind of disease. estão em mais alto risco de contraírem todos os tipos de doenças. Like when you have Alzheimer disease, Como, por exemplo, quando têm Alzheimer. you have Doença de no Alzheimer. feeling, Não têm sentimentos, you have no excitement, não têm no excitação. happiness. Guess what happened to your T cells? O que é que acontece às vossas células T? Your T cells were depressed too, As células T também estão deprimidas. and the gene does not work. E o gene não funciona. So you can have cancer much more easily. Então o risco de contraírem cancro é muito mais elevado. I want you to really devote your time, evenings of this week. Eu gostaria que, durante esta semana, dedicassem tempo a estas palestras da noite. This is very important week, Isto é uma semana muito importante. and improve your genes. E vamos melhorar os nossos genes. Your genes can change. Os nossos genes podem transformar-se. So scientists found out, Então, os cientistas descobriram que almost all diseases we know today quase todas as doenças que conhecemos hoje have they're due to the gene changes. são causadas por mudanças ou transformações nos genes. So let me show you the structure of the cell now. Deixa-me mostrar-lhe uma estrutura de uma célula. Okay.
And this is cell. Isto é uma célula. This is cell membrane. Esta é a membrana celular. We cut the cell in half. Cortamos esta célula em metade. You can see the internal organs of the cell. E estamos a ver ali os órgãos internos da célula. And this is the most important structure in the cell. Esta é a estrutura mais importante da célula. We call this nucleus. É o núcleo da célula. So when you open the nucleus, you see the DNA here. Quando abrimos o núcleo, vemos lá dentro o DNA. Okay. DNA O DNA is how this DNA look like. That you can see that DNA look like this actually. O DNA é parecido com esta espiral aqui, Look com like esta a mola. long, windy thread. É como se fosse uma fita muito comprida, enrolada. And this thread is in the form of Serpentina. yeah. Helicoidal, serpentina, é tipo espiral. Yeah. It's like a spiral. And this, I'm trying to describe the chromosome, the bunch of genes put together. Ok. forming chromosomes. Então, estas espirais portanto, estão todas juntas e formam cromossomas, que são conjuntos destas moléculas de DNA, e então formam os cromossomas. Okay, let me show you what the chromosome look like. Vamos então ver o que é com que um cromossoma se parece. Isto é um cromossoma. Chromosome, and this is the gene. E aquilo é a fita dos genes. So when you untangle the chromosome, you have this thread. Quando começa a puxar esta fita do cromossoma, temos esta fita longa. So this entire chromosome has about 2,000 to 3,000 genes in one chromosome. Este cromossoma tem cerca de 2 a 3 mil genes dentro dele. So in your cell, we have 23 chromosomes. Nas nossas células, nós temos 23 pares de cromossomas. So every single chromosome has different lengths, different sizes. Portanto, cada cromossoma diferente tem tamanhos diferentes. So tallest chromosome, we number them chromosome number 1. Portanto, o cromossoma mais comprido é o cromossoma número 1. And a little shorter, number 2, shorter. E depois mais curto, número 2, mais curto, número 3. The shortest one is number 22. O mais pequenino é o número 22. And then XY chromosome. E depois temos o cromossoma X e o cromossoma Y. Today we have gene map, Hoje nós temos os mapas genéticos, or scientists called human genome. ou que os cientistas denominam o genoma humano. We human being has about all 30,000 different kinds of gene in the chromosome. Os seres humanos têm cerca de 30 mil diferentes tipos de genes nos cromossomas. Okay, so scientists made a map of the gene Então os cientistas fizeram um mapa dos genes by arranging number 1 chromosome, number 2, number 3, until number 23. e ao organizarem os cromossomas, os genes número 1, número 2, número 3, etc., até o cromossoma 22. So let me show you this gene map. Eu vou-lhes mostrar o que é mapa genético. Called human genome. Isto é o genoma humano. Okay, chromosome number 1, Isto é o cromossoma número 1. and this chromosome is tallest. Este é o cromossoma mais comprido. Tallest. And chromosome number 2, Cromossoma número 2 a little bit shorter than number 1, é um bocadinho mais curto do que o número 1. and number 3, E o número 3, much shorter. um bocadinho mais curto. Okay, you can see chromosome number 8, Cromossoma número 8. and chromosome much shorter, number 13. Número 13, muito mais curto. Okay, number 22, very Número short, 2, muito curto. right? And let me show you this. Chromosome number, chromosome number 17. Vamos ver aqui cromosoma número 17.
if this gene does not work, Se este gene não trabalhar or it become damaged and changed, ou for transformado, then you have breast cancer. então terão cancro da mama. Okay? Breast cancer. And if this gene does not work, Se este gene, por exemplo, ali no cromossoma 22 não funcionar bem, you have leukemia. então terão leucemia. Okay. Now, somebody have suddenly begin to gain weight, Por exemplo, alguém que começa de repente a ganhar peso and become obese. e tornam-se obesos, That means you have this chromosome number 7, this gene is not functioning very isto well. quer dizer que no cromossomo número 7 aquele gene não está a funcionar bem. Epilepsy, same way. Epilepsia, a mesma coisa. Look at diabetes. E vejam aqui diabetes. Look at this. Alzheimer's disease. Por exemplo, a doença de Alzheimer This is chromosome number 1, of é o course. cromossomo número 1. If this gene does not work Se este properly, gene não funcionar bem, you have Alzheimer's disease. poderão contrair a doença de Alzheimer. If this gene does not work properly, Se este gene aqui não funcionar bem, then you have glaucoma. terão glaucoma. If this gene does not work properly, Se aquele gene não funcionar bem, you have prostate cancer. ficarão com cancro da próstata. See, today all the disease we know Hoje, todas as doenças que conhecemos is due to the program failure. são motivadas por esta falha do In programa. computer we said program error, right? Em computadores nós dizemos o erro do programa. Yeah, maybe some virus came in, yeah. Talvez um vírus. And it changed, it sort of altered a program. E alteram, transformam o programa. And look at the colon cancer is caused by this gene change. O cancro do cólon é provocado por uma mudança, uma alteração naqueles genes ali. You can see the lung cancer here, Cancro do pulmão também, melanoma. o melanoma, Let me see. Yeah, atherosclerosis. aterosclerose. All these important diseases are all due to gene changes. Todas estas doenças importantes são Ok. causadas por transformações genéticas. Even though your mother had breast cancer, Mesmo que, apesar de a vossa mãe ter tido cancro da mama, even though your father had diabetes, ou se a sua mãe teve, ou o seu pai teve diabetes, you can still prevent developing those diseases. é possível evitar estas doenças. See, you can prevent your gene changing. Podemos evitar as transformações dos nossos genes. Even though you received your mother the changed gene, Ainda que possamos ter recebido dos nossos pais estes genes, that gene can go back to normal gene. aquele gene pode ser transformado num gene normal. Isn't this hopeful? Não é isto terrível? Yes. You know, I Ou felt terrível so não, não é bad. isto magnífico? Peço desculpa. In America, Nos Estados Unidos, there's some daughters há alguns médicos. who has this, the mother who had breast cancer. Desculpem, há algumas filhas, portanto, senhoras que têm antecedentes familiares de cancro da mama. Por exemplo, a mãe. Wow, they want to remove their own breast. E querem retirar os seus próprios seios. They're 25 years old. Têm 25 anos, jovens, They want to remove their breast. e querem remover os seios. Porquê? Porque têm uma mãe com cancro da Why? mama, por exemplo. Why mother had breast cancer? Porquê? Porque a mãe teve cancro da mama. They call this prophylactic mastectomy. E chama-se esta cirurgia uma mastectomia profiláctica. What a terrible thing to do. Que coisa terrível de se fazer. I want you to know, Eu quero que saibam, gene is not tyrant. os genes não são tiranos. Gene cannot control you completely. Os genes não podem controlar-vos completamente. You can control gene. Podeis controlar os genes. See, you controlled
normal gene become abnormal gene. Portanto, vocês controlaram os genes normais transformarem-se em genes anormais, Without knowing how to do it. sem saberem como fazê-lo. But this time, Mas desta vez you will find out vão descobrir how to change your abnormal gene back to normal. como transformar os genes anormais de Let me volta ask you a this norma. question. Deixem-me perguntar-lhe, fazer-lhes uma pergunta. Let me ask you this question. Do you think is it easy to make which is easier to make a normal gene to abnormal gene or the other way around? O que é mais fácil? Transformar um gene normal em anormal ou anormal de volta a normal? Well, let me change my question. Deixem-me mudar outra vez a pergunta. Which is more difficult O que é mais difícil? to change normal gene to abnormal gene or the other way around? Transformar um gene normal em anormal ou o reverso, o inverso? Okay, raise your hand, okay? Então, levantem a mão. It is more difficult to change normal gene to abnormal. Quem é que concorda com a ideia de que é mais difícil transformar um normal em anormal? I see one hand there. Okay, any? Okay, 3, 4. That's all. Okay, okay. Now the other way. It is more difficult to change abnormal gene back to normal. Agora, quem é que concorda que é mais difícil transformar um gene anormal em normal? Very pessimistic, I see. Pessoas pessimistas, hein? See, we're all pessimists here. Somos todos pessimistas. You know what? Sabem o quê? When you become abnormal, Quando ficais anormais, everyone misses to be normal. toda a gente tem saudades de ser normal. So they all want to go back to normal. Então todos querem voltar a serem normais. When you're normal, Quando somos normais, nobody wants to be abnormal. ninguém quer ser anormal. So you have to be really forcing hard Então temos que nos forçar realmente for the normal gene become abnormal gene. para um gene normal ficar anormal. Of course, smoking cigarette causes cancer. Por exemplo, o cigarro causa cancro. I went to bank today, Eu fui a um banco hoje, somewhere around this area. aqui um banco aqui ao pé, I was so shocked. e fiquei chocado. And the worker in the bank is smoking. O empregado lá do banco estava a fumar. So I guess Portuguese like to smoke, right? E parece que os portugueses gostam de fumar. But Koreans smoke. It used to be like 80% of Korean men smoke. Costumava ser que 80% dos homens coreanos fumavam. But now not inside the building anymore. Mas agora nunca dentro de edifícios. You have to go outside. Têm que sair. I think in Portugal they're very generous to the smokers. Aqui são muito generosos para com os fumadores. Now, okay. Now, if you smoke and smoke and smoke and smoke, Se nós fumarmos e fumarmos e fumarmos, finally normal gene in your lung cell, finalmente os genes normais das nossas células do pulmão, they receive this terrible smoke all the time. que recebem este fumo terrível constantemente, They cannot survive as a normal lung cell. estas células não conseguem sobreviver como células do pulmão normais. They begin to say, "Wow, this is terrible. E começam a dizer, isto é terrível. We cannot be normal, Não podemos ser normais, but we hate to be abnormal. mas que odiamos a ideia de ser anormais. But we have to be abnormal Mas nós temos que ser anormais to stay alive." para nos mantermos vivos. So that's why they finally decide to become abnormal. E é por isso que finalmente decidem ser anormais. With such a reluctance, Com uma relutância tal, they really don't want to be abnormal. estas células não querem ser anormais. So that's why
it takes long time to have lung cancer. É por isso que é necessário muito tempo para se desenvolver um cancro do pulmão. It takes minimum 10 years of heavy smoking. É preciso pelo menos 10 anos de um fumo constante e com muitos cigarros por You're dia. not going to have lung cancer with a couple of months of smoking cigarette, you know. Sorry, you're not going to get You're lung gonna have cancer? just a couple of months of Não vão contrair um cancro do pulmão só com fumar 2 meses, por exemplo. You're not going to have really cancer with just 1 or 2 years. Of Não vamos contrair cancro do pulmão só com 1 ou 2 anos de fumar. 10, 15, 20 years of continuous smoking. 10, 15, 20 anos de fumar continuamente. You have to work hard to have a cancer. É preciso trabalharem muito para conseguirem aquele cancro. You have to drink hard to have liver cancer. É preciso beber muito para ficarmos com cancro You have to have such a do fígado. devotion to have a cancer. É preciso terem muita devoção a isto para ficarem com um cancro destes. And these normal cells resist and resist. E estas células normais resistem e resistem. And let me show you this here. Deixem-me mostrar-lhe algo aqui. On chromosome 17, No cromossoma 17, we have this very interesting gene called P53. temos este gene muito interessante que é o gene P53. And this P53 gene produces very important protein. Este gene 53 produzem esta proteína muito importante. What this protein do? O que é que faz esta proteína? The name of this protein is tumor suppressor. O nome desta proteína é a proteína supressora tumoral. What this protein does is, O que esta proteína faz é o seguinte: when your normal cell wants to become abnormal cell, quando a célula normal quer transformar-se numa célula anormal, to be cancer cell, para ser uma célula cancerosa, this protein produced esta proteína produzida by this P53 gene por este gene P53, is saying, esta proteína diz: não, we have to stay normal. nós temos que nos manter normais. Don't let us become cancer cells. Não nos deixem ficar células cancerosas. So this is suppressing and no, we cannot be cancer cells. Esta está a suprimir, e está a dizer: não queremos ficar células cancerosas. Trying to stay normal, Está a tentar ser normal. but you keep on pushing. Mas continuamos a fustigar o nosso corpo, digamos. A fumar. Again and again. And then Constantemente. finally, Finalmente, this P53 gene says, este gene P53 diz: we give up. desistimos. You better be cancer cells. Agora é melhor ficar com câncer, com célula cancerosa. I'm tired. Eu estou cansado. So P53 gene does not work anymore, Então P53 deixa de funcionar bem and then your cell become cancer cells. e a célula transforma-se numa célula cancerosa. It is difficult to have a cancer. É difícil apanharmos cancro. Every cancer cell wants to come back to normal. Todas as células cancerosas querem regressar à normalidade. Oh, we are so happy when we are normal. Nós somos tão contentes quando somos normais. See? So if you remove that kind of habits, Então, se retirarmos este tipo de alegria, that kind of lifestyle, aquele tipo de hábitos, portanto, se retirarmos estes tipos de hábitos, este tipo de estilo de vida, then your genes, abnormal genes in your cancer cell, então estes genes anormais nas células cancerosas begin to say, começam a dizer: hey, the things are different. ei, as coisas estão diferentes agora. I think we can go back to normal. Eu estou a pensar em transformar-me outra vez em normal. So the gene changes again. Então o gene pode transformar-se outra vez, According to what kind of input they have. de acordo com o tipo de input que recebem From outside. de fora. What an important concept is this. Que conceito é este?
This is why I see a lot of cancer patients, a lot of people with a different disease come back to normal. É por isso que eu vejo muitos doentes com cancro e com outras doenças regressarem à normalidade. So that's why I want to tell you how gene works. É por isso que eu quero dizer-lhes como é que o gene funciona. This kind of knowledge is vitally important for you. Este tipo de conhecimento é de vital importância para vós. Okay. Now, let me show you this structure of the gene a little bit more. Deixa-me mostrar-lhe aqui a estrutura do gene, um pouco mais detalhada. So this is chromosome, Isto é um cromossoma and these are the genes here. e aqui estão os genes. Let's magnify this gene here. Vamos magnificar aquela porção daqueles cromossoma ali, daquele gene. Okay. Now, gene look like this. E o gene tem este aspecto. Two different lines here. Tem ali duas linhas diferentes. Okay. And in between two different lines, E entre aquelas duas linhas, aquelas duas fitas, there are four different kinds of chemical. temos ali aquelas 4 letras ou aqueles 4 tipos diferentes de químicos. ATGC A, T, C, G. are actually assembled together. E estão ali postos juntos. So genes are the structure which is easily assembled. Portanto, os genes são estruturas que se montam facilmente. They have about 6 different parts Os genes têm 6 partes diferentes to assemble the genes. para montarem estes genes. Okay, we can count here. Vamos contar aqui. ATGC, A, T, G, C. and then here the white portion of the E line. aqui a porção branca. And this is the sugar part. Aquilo é um açúcar. And this brown portion which Esta parte castanha connects all these parts of the sugar to make a long line. que liga aquelas partes de açúcar para fazerem uma fita grande. And this portion we got phosphoric acid. Este é o ácido fosfórico, So sugar, açúcar, phosphoric acid, ácido fosfórico, A, T, G, C. 6 different parts 6 partes diferentes are assembled. estão montadas. Okay. So look at this. Yes. Vejam isto aqui. ATGC, A, T, G, C, sugar, açúcar, phosphoric acid. ácido fosfórico. See. Now you see the parts of the genes. Aqui Okay. estão a ver as partes do gene. Okay. Now they are assembled like this. Aqui estão montados desta maneira. And now they become longer hair. E aqui estão a ver que ficam mais compridas. Then you can twist E depois podemos dar-lhes a volta. and become like this. E fica tipo serpentina. Okay. Now something you need to know about gene is É preciso também conhecermos alguma coisa sobre genes. this bonding here. Esta ligação entre estas duas moléculas Bonding we call the hydrogen bond. é a ligação de hidrogênio. And this is Korean letter. Isto é coreano. And it says this is very easily bound. E diz que esta ligação é facilmente feita And this bond is easily separated. e também facilmente se separa. So therefore, they have a very weak bond. Portanto, tem ali uma ligação muito fraca. So all these 6 different parts of gene are very weakly bound. Portanto, estas 6 partes do gene têm ligações muito fracas. Easily assembled Facilmente se montam, se juntam and easily disassembled. e facilmente se desmontam. And the parts can be easily removed. E estas diferentes partes podem ser facilmente removidas. And this is why gene can change easily. É por isso que os genes podem ser facilmente transformados. Because these parts can be replaced easily. Porque estas partes podem ser substituídas facilmente. So remember, genes are the assembled structure.
Portanto, lembrem-se que os genes são estruturas montadas. How easy? Quão facilmente? It is so easy to even baby flies can push. É tão fácil que até moscas bebés podem empurrá-las, They can be bound, podem ser ligadas and baby flies pull apart. e moscas bebés até as podem separar It can be disassembled. e podem ser desmontadas. So weak bond. Estas estruturas são tão frágeis e Long com time ligações ago, muito fracas. long Há time muito tempo, we scientists thought that genes are bound very tightly. há muito tempo, cientistas pensávamos que estes genes tinham ligações extremamente fortes. So it was very difficult to change its structure. É muito difícil transformar esta estrutura. Now, uh, let me show you this. And each part here, you can see, Vamos it ver work aqui. like an alphabet. Cada parte, cada grupinho funciona como o alfabeto. And when these three parts connected together, Quando estas três partes são ligadas, so it can form this word. pode formar aquela palavra. Yeah. When this word gets longer, it becomes sentence, right? Quando esta palavra, portanto, quando esta palavra fica mais comprida, então podem ser conjugada com outras palavras e fica uma frase. So these genes with many of these connected long. Então estes genes com muitos bocadinhos todos ligados, And this gene, and when genes are put together, it becomes chromosome. e quando os genes são todos ligados, começam e transformam-se em cromossomas. Okay, now, and here the chromosome. The books. O cromossomo tem a um livro So cheio de palavras, cheio de frases. in our cells we have 23 chromosomes. E nas células temos 23 cromossomas, That means we have 23 books quer dizer que temos 23 livros written. escritos, All these life programs, e estão escritos ali todos os programas da vida. all different kinds of instinct, Todos os tipos de instintos, all different kinds of programs written in your genes. todos estes diferentes de programas escritos nos vossos genes. So now we are not just a bunch of meat anymore. Portanto, nós não somos só aqui um monte de carne. What are we then? O que é que somos? Okay. Scientists think now this is us. Os cientistas hoje pensam que isto somos nós. Of course, we have a body. É claro que temos um corpo Every single cell has written word. e cada célula tem um trabalho escrito, uma palavra escrita, With the letters. com letras. Now, what is disease then? Então, o que é a doença? This sequence of these letters. Esta sequência destas letras, And here, A, G, C, T here. agora está aqui A, G, C, T. If the sequence of the A and C changes its places, Se a sequência entre este A e o C é transformada, é mudada, se mudam de lugar, then its meaning is different, right? então o significado fica alterado. When we are dealing with letters, Nós estamos aqui a lidar com letras. the important thing is the sequence of the letters. A coisa importante é a sequência daquelas letras. But let me show you an example. E deixem-me mostrar-lhes aqui num exemplo. Okay. Here we have a word called God, a very important word. Aqui temos uma palavra, que é a palavra Deus. Sequence, the order is very important, right? Portanto, a ordem destas letras é muito importante. What happens if you change this place? O que é que acontece se mudar o D com o G?
the God become right. Deus, God, fica dog, que é cão. Portanto, só a mudança na sequência das letras. Same thing can happen in the genes. A mesma coisa pode acontecer com os genes. So it's a different gene, É um gene, passa a ser um gene diferente. abnormal gene. Um gene anormal. This is what exactly happens in everybody's genes. É isto que acontece nos nossos genes, de todos nós aqui. So these chemicals, Portanto, estes químicos, four chemicals we call ATGC, estes químicos que nós chamamos ATGC, they are the bases. We call base. são as bases. Yeah. And so the sequence we call base sequence. E estas sequências nós chamamos as sequências das bases. So every disease you have Portanto, todas as doenças que temos is due to the changes in base sequence. é derivada a mudanças nestas sequências das bases. So this is 21st century, you know. Isto é totalmente conhecimento do século XXI. When you're living in the 21st century, Quando vivemos no século XXI, you need to know at least the word base sequence. é por isso nós precisamos saber pelo menos estas palavras, sequência das bases. And if you go to doctors next time, E se forem ao médico na próxima consulta, don't say, I think I have a problem in the liver não digam, olha, eu acho que eu tenho aqui um problema no fígado or my kidney. ou aqui nos meus rins. I want you to tell them, Eu quero que lhe dizeis ao vosso médico, I think I have a base sequence change in my liver. eu acho que tenho aqui um problema na sequência das bases do meu fígado. And then your doctor says, wow, E o vosso médico vai ficar surpreendido. I have to be very careful with this patient. Eu tenho que ter muito cuidado com este doente. If your doctor don't understand what you're saying, Se o vosso médico não perceber o que estais a falar, a he dizer, says, excuse me, base what? e ele vai perguntar, desculpem, mas sequência de quê? Then you better say bye. É por isso, e nessa altura é melhor dizer adeus, He's not really keeping up himself very well. porque este médico não está a manter-se informado. Remember base sequence. Lembrem-se, sequência das bases. Okay, let's go back to this. Now, we human being is not just a bunch of meat. Portanto, como seres humanos, não somos somente um monte de carne. We are a bunch of letters. Nós somos um monte de letras. Wow. Isto não é preciso traduzir. Yeah. Bunch of letters. Um monte de letras. Okay. Here I have this Bible. Aqui tenho esta Bíblia. What is this Bible? O que é esta Bíblia? A bunch of letters. Where some dumb people said, dumb person says, oh, that's a bunch of paper. Alguma pessoa assim menos iluminada diz, olha, isto realmente é um bocado de papel. Is that correct answer? É correta esta resposta? Yes, it is É correct. correta. It's a bunch of papers. É aqui um monte de papel. We call this kind of thing fact. Portanto, chamamos este tipo de coisa um facto. In fact, this Bible is a bunch of paper. Portanto, de facto, esta Bíblia é um monte de papel. It is only fact, Portanto, isso é só um facto, but it is not truth of the Bible. mas não é a verdade. I want you to know Eu quero que saibam the truth and the facts are different. que a verdade e os factos são diferentes. The truth can include some facts, A verdade pode incluir alguns factos, but truths are more than facts. mas a verdade é mais do que factos. See? Now, what is this Bible? O que é esta Bíblia? And this dumb person look into Bible. Esta pessoa menos iluminada vê aquela Bíblia Wow, letters in every page. e diz, letras em cada página. Then he says, aha, Aham, this is a bunch of letters. isto é um monte de letras. Is this correct answer? É uma resposta correta? Still correct. É, também é Still, verdade. it's fact. Ainda é verdade, é um facto. Yes, Bible is paper, bunch of Portanto, paper. a Bíblia é um monte de papel,
bunch of letters. monte de letras. But you know what? What is truth of this Bible? Mas o que é a verdade acerca desta Bíblia? The letter reveals É que as letras revelam meaning, algum significado. will, Sorry? A vontade or plan. ou plano. Whose plan is this? O plano de quem? Every will has its author. Cada plano tem um dono. Plan. Um plano. We are a bunch of will, Nós somos um monte de vontade, planned. de plano, planeado. You remember P53 gene? Lembram-se daquele gene P53? Somebody wrote his plan Alguém escreveu o plano dele, so we may not have a cancer. que não tenhamos cancro. Somebody wrote the endorphin gene Alguém planeou ou escreveu o gene da endorfina, so we may be happy. para que possamos ser felizes And to activate the T cells e para ativar as células T, and to kill the cancer cell. para matar as células cancerosas. Is this your plan? É este o vosso plano? Did you plan that? Planearam isto vós mesmos? No. Não. It's somebody's plan. É o plano de alguém. Remember, the genes are the letters. Lembrem-se, os genes são as letras. Letter can never come into existence by chance. As letras nunca poderão vir a existir por acaso. Not by coincidence. Não por coincidências. Letters must be created and designed by somebody. As letras devem ser criadas e desenhadas por alguém. Somebody who wants to have some plan. Alguém que quer ter um plano. Do you think we are just what? Just developed in coincidence into human being? Acham que nós nos desenvolvemos coincidentalmente em seres humanos, As evolutionists says, como os evolucionistas afirmam? or you believe now, Ou acreditam agora, after seeing what the gene, how gene does and what gene is? depois de verem o que o gene faz e o que o gene é? Genes are the letters Os genes são as letras which must be created que devem ser criadas to be written the plans. para escreverem os planos. What are we? O que é que somos nós? We are created beings. Nós somos seres criados. See? What a wonderful meaning, wonderful thing we can really prove. Que algo maravilhoso que nós podemos provar. Yes, in truth, this Bible is Em verdade, esta Bíblia é will of God, a vontade de Deus. written in the letters, Escrito com letras, printed on the paper. impressos em papel. Our body, our cells are the papers. As nossas células são como papel. On this paper, Neste papel, somebody wrote. alguém escreveu. The somebody who created that letter. Alguém que criou para isto acontecer. We call base sequence. Chamamos a isto as sequências das bases. And somebody is trying to make us stay healthy E alguém quer que nós nos mantenhamos saudáveis and happy. e felizes. You know what? Sabem o quê? If we are in charge of our own gene, Se nós estivermos encarregues dos nossos próprios genes, we do terrible job. nós fazemos algo muito terrível. We alter our genes Nós alteramos os nossos genes and makes our genes abnormal. e tornamos os nossos genes anormais. What do you think? O que acham? Who has to be in charge? Quem é que deve estar em controle de nós? See? Somebody who created that genes. Alguém que criou estes genes. This become very obvious. Isto torna-se muito óbvio. That's why, É por isso que, let me show you just one Bible verse here. deixem-me mostrar só um versículo bíblico.
You can find in 2 Corinthians Em 2 Coríntios, chapter 3, capítulo 3, and it says, clearly you are an epistle of Christ. claramente nós somos uma epístola de Cristo. You know, Bible is only book says, which A says, Bíblia, o seu próprio livro diz que we human being nós, seres humanos, is letter somos letras. of God, Uma letra de Deus. called Jesus, Ou uma carta de Deus. who created us. Uma carta de Cristo que nos Isn't criou. that interesting? Não é isto interessante? We are the letters. Nós somos as cartas, as letras. Oops. Yes. Yes, we're the letters, right? Sim, nós somos as letras. And the epistle of God, ministered by us, written not with ink. Escritas não com tinta, Written not with ink, but by the Spirit of living God. mas pelo Espírito do Deus vivo. Spirit means will of God. E o Espírito diz, quer dizer, a vontade de Deus. Not on the tablet of stone, Não nas pedras, but nas placas de pedras, on the tablets of flesh. mas nas placas de carne. Aha, what is tablet of flesh? O que é que são as tábuas da carne? Flesh consists of different cells. A carne são células diferentes. So on the cell it is written, E na célula está escrito, not by the ink, não com tinta, but by the Spirit, mas pelo Espírito de Deus. or the will of God. Pela vontade de Deus. Isn't that correct? Não é isto correto? Yeah. This is so interesting, Isto é tão interessante. you know. And the Bible is the only book in this world E a Bíblia é o único livro neste mundo saying that we have this tablets of flesh que diz que nós temos estas tábuas de carne on which Creator wrote sobre a qual o Criador escreveu His plan. o seu plano. Creator wrote plan for the squirrel, O Criador escreveu os planos para este mundo. and Creator can activate the gene He made E o Criador pode ativar os genes que ele fez to protect that the mother squirrels to be alive. para proteger aquela mãe esquilo para se manter viva, See, to control this ecological equilibrium. para controlar este equilíbrio ecológico. Isn't it wonderful? Isto é maravilhoso. So I want you to remember now. Eu quero que eles se lembrem agora. Gene can be changed. Os genes podem ser transformados. Yeah. I'll go deeper and deeper. Eu agora vou aprofundar mais este conceito. You'll be fascinated. I want you to really devote your evening time for this weekend. Eu this quero week. que, eu quero que durante esta semana dediquem o vosso tempo de cada noite To know more about genes. para conhecerem mais, saberem mais acerca de genes. And more importantly, E ainda mais importante, to know more about que saberem mais acerca the Creator who created genes. do Criador que criou os genes. Thank you. Obrigado.
Father.